Rapaz, e beleza, como é que vocês estão? Tudo de boa? Aqui quem fala é o Wesley e hoje eu tô trazendo mais um episódiozinho aqui de Sonic Unleashed SD pra vocês. E dessa vez eu resolvi fazer de uma forma diferente aqui pra ver como é que fica. Que eu tô gravando o áudio posteriormente a eu ter gravado a gameplay. Então, assim, como eu tinha bastante coisa meio que pra falar nesse tempo, né? Eu resolvi fazer desse jeito pra não atrapalhar também, né? Tipo, ficar meio confuso. Eu dei uma pausadinha aí no jogo, rapidinho, só pra abaixar o volume naquele dia, né? Pra não pegar no fone. Mas enfim, basicamente o que eu quero trazer pra vocês hoje, né? Um episódiozinho aí do Sonic Unleashed, né? Como vocês estão vendo. Não tem muito o que falar aí, eu tô no meio de uma batalha, né, tentando usar as caixas pra derrubar os inimigos. Mas, bom, basicamente eu tenho algumas notícias pra vocês sobre o canal e que pode ser muito bom, pra ser bem sincero. Então eu vou já começar falando ela pra vocês, beleza? A primeira notícia é que basicamente eu ganhei um Xbox Series S de Natal, então possivelmente eu vou poder trazer mais jogos pra vocês aí, né? Eu já tô com o Sonic Frontiers a ponto de bala lá, né? Porque como vocês sabem, meu PC não é muito bom, né, pra jogos muito modernos, então tipo, assim que eu ver uma oportunidade, uma brecha, né, alguma série aí que acabar primeiro, provavelmente vai ser o Sonic Unleashed mesmo, porque o Adventure 2 tem mais histórias, né? Então, provavelmente quando ele acabar, muito provavelmente, né, desculpa aí por tanto provavelmente que eu tô usando, mas eu vou trazer pra vocês o Sonic Frontier depois, beleza? Eu sei que vai estar um pouquinho fora de época, né, porque tá todo mundo trazendo já, mas acho que ainda assim vai valer a pena, porque aquele jogo é sensacional, não tem nem o que falar. Bom, dito isso, eu também pretendo, né, quando eu tiver uma grana aí, né, tipo, e eu puder comprar, eu devo tentar trazer também Sonic Unleashed HD, né, que, querendo ou não, é um dos meus jogos favoritos do Sonic também. Porém, não vai ficar só no Sonic, né, quando eu tiver, né, com mais grana, eu pretendo também conseguir trazer de volta o Crash, né, que é uma série minha aí que eu acho que vale muito a pena, o Insane Trilogy é muito bom. Então assim, assim que eu conseguir, né, porque infelizmente dinheiro não dá em árvore e eu não estou trabalhando por enquanto, então eu não tenho como comprar tudo ainda, mas assim, provavelmente o Unleashed de HD aí deve aparecer mais, né, mais recentemente aqui, né, mais pra frente um pouquinho, e posteriormente o Crash de volta. E bom, sobre o Xbox Series S, eu tô gostando muito, tô achando que ele é um console bem legal, assim, assim, ele é bem em conta e ele é um console legal assim para se ter, sabe? O que eu o que eu realmente assim não curti muito, mas não é nem questão do console, é questão da Microsoft em si, é a questão de tipo assim não poder parcelar os jogos, entendeu? O Frontiers eu comprei em código internacional, né? E acabei meio que comprando ele pelo Mercado Livre, não pela própria loja do Xbox, né? E deu tudo certinho, eu consegui pegar, já tô com sapatos do Adventure 2 até, que sinceramente pra mim é a melhor skin que podia ter ali, né? Mas, então, basicamente o que eu tenho para reclamar, que não é nem com relação ao console, é com relação realmente a essa questão da Microsoft e de não ter, né, essa possibilidade de parcela de compras, que eu acho que aqui para nossa realidade é essencial. E bom, basicamente eu não tenho nada o que falar desse console, esse console é maravilhoso. E bom, a gente tá basicamente chegando aqui quase no final da fase, né? Eu não expliquei pra vocês nas outras partes, mas quando vocês têm esses negocinhos, né, pra pegar espalhados no mapa, eles são pra justamente abrir esses pedaços que estão bloqueados. Então, tipo assim, normalmente você vai lá, pega 3 e abre.
Eu acho que no lixo de HD não tem muito isso, então, tipo assim, pra quem nunca jogou SD, tá aí uma curiosidade, né? Mas vamos aí matando os bichos, né? E assim, eu espero que eu consiga, né? Trazer, tipo assim, com mais frequência, eu espero também arrumar um emprego, né? Pra mim justamente poder comprar essas coisinhas assim e trazer pra vocês, fazer o canal ficar cada vez mais, né, com qualidade melhor, trazer algo mais grandioso, né? Porque querendo ou não, esse Xbox vai dar uma adiantada muito grande pra gente, beleza? Então a gente já tá aí chegando no fim da fase, né? Demorei uns minutinhos aí pra explicar tudo. Eu peço perdão também se tiver algum barulho de fundo, porque tá passando um sorveteiro na rua, enquanto eu tô gravando esse áudio. Bom, aí a gente tirou o Rank S, né? Aquele esqueminha, tempo, anéis e a força de Dark Gaia. Hey, Tails! Sonic? What are you doing out here? Sonic, is that really you? That's a new look. What happened? You know me. Never a dull moment. Want some chocolate? Thanks. That's some story. I'll bet that means that you turning into that and the planet breaking apart are somehow related. I need to find Eggman and make him fix this. And fast! About that, I think I know someone who might know something about what's going on here. Oh, really? Professor Pickle over at Spagonia University. I came to this city to gather some data. If we add that to his research findings, we might be able to get to the bottom of all this. Spagonia. That's a continent over. An easy jog if the planet weren't broken. No problem. My Tornado 1 will get us there in a flash. Let's get going. Leave it to you, Tails. Let's get moving. Bom, aqui voltando da cutscene, né, o que aconteceu? Basicamente, o Tails, né, ele encontrou a gente, né, depois que a gente derrotou os monstros ali. Na verdade, na versão HD a gente tem realmente uma luta, né, ali só passou a cutscene. Ele falou do look novo do Sonic, né, como é que ele tá aparecendo. E ele basicamente indicou pra gente ir pra Spagonia, né, depois de tudo que aconteceu, que ele falou que o Eggman, né, e tudo mais. Bom, aqui a gente vai para as ruas de Spagonia e a gente vai para Main Street, que é a primeira parte ali, né? Bom, aqui a gente tem a Lúcia e a Polita, né? E basicamente elas falaram que não sabem de nada sobre o laboratório. A gente vai pro Back Alley, né? E a gente vê o assistente. Lá ele fala que ele tá meio atrasado, né? Culpado, e a gente pergunta sobre o laboratório. E daí ele fala que o professor desapareceu e que ele não conseguiu achar e que vai explicar pra gente indo até o laboratório. Agora a gente vai pro laboratório do professor Pickle, né? E o Tails ele fala que o assistente ele falou pra gente, né? Ele fala que esse é o laboratório, que o professor desapareceu e vê se eles encontram ele aí dentro. What? Professor Pickle's been kidnapped? It was a little bit before the tremors hit. This old man showed up with a whole pack of robots. They carried poor Professor Pickle off, lab data and all. It can't be. That sure sounds like Eggman.
What a horrible thing to do. We've got to go help that professor guy out, and fast. If he got kidnapped that long ago, he's got to be real hungry by now. And if I was that hungry, I don't know how long I would last. I'd rather be dead. I'm sure Eggman is feeding him. Even he's not that cruel. Okay. Let's go and find the professor. Bom, aqui o Tails vai falar, né, por que o Eggman sequestrou o professor, que muito provavelmente a pesquisa do professor, ela meio que ameaça o Eggman de alguma forma, e que nessas anotações o professor tem um buraco misterioso em Mazuri, e eles basicamente vão pra lá pra ver o que é. Outro porquê de eu resolvi fazer desse jeito, né, gravando áudio depois, é para os diálogos ficarem mais dinâmicos e eu não ficar engasgando tanto na tradução, beleza? Então eu já tô com meio que tudo anotado aqui pra falar pra vocês, beleza? Peço perdão se tiver algum barulho de fundo, mas tem gente que fica passando com o som alto aqui, eu tô gravando de tarde, então é meio difícil não ter essas coisas. Bom, basicamente em Mazuri, o que vai acontecer? A gente vai em todos os lugares, basicamente, de Mazuri, e o Chip vai falar que não tem ninguém, né? E isso é meio que estranho, né, de certa forma, porque que ninguém estaria na vila ali de noite, né? E a gente vai acabar descobrindo justamente o buraco, né, que estava nas anotações do professor Pickle e que o Tails tinha dito pra gente. Então, basicamente, a gente vai pra cutscene do professor Pickle, né? Que agora o Chip tá aí falando, né, que eles acharam o buraco e vamos pra cutscene agora. Professor Pickle! Are you alright? We got here as fast as we could. Professor? Hello? How dare they call this culinary concoction food? Look here, do you see this sorry excuse for a sandwich? The bread should be no less than 3/4 of an inch thick. Upon it, 1 tablespoon of mayonnaise and a pinch of black pepper. The contents, fresh cucumber, sliced thinly, if you please. Am I quite right, Tails? I know I learned something here today. Professor, it's good to see you haven't changed. But tell me, what brings you here? The menu is hardly worth the trip, if you ask me. No, Professor. We came here to rescue you. Oh, I see. How rude of me. Right then, first things first. It's about time someone taught the chef here how to make a proper sandwich. You can file a complaint later, Professor. Let's get out of here before Eggman's welcoming committee shows up. Oh, yes, quite. But let us be sure to collect the contents of that vault before departing. Ah, thank you. Those documents are our only hope for surviving this crisis. Let's go. There's no time to lose. I'm half starved after being fed nothing but those terrible sandwiches. Want some chocolate, Professor? My. Don't mind if I do. These ancient documents are known as the Gaia manuscripts. They tell the legend of a disaster that befell our planet some tens of thousands of years ago. A disaster? Quite. And according to the Gaia manuscripts, this isn't the first time the planet has been broken apart into pieces. The cause lies at the very core of the planet. All the phenomena we've witnessed are the direct result of one creature. The hyper-energy organism spawned at the planet's core, Dark Gaia. So how do we stop this Dark Gaia and put the world back together? Luckily, Dark Gaia has yet to be fully reborn. We most likely have Dr. Eggman's premature wake-up call to thank for that. If we act now, we may be able to restore the planet by returning power to the Chaos Emeralds. Sonic,
you must travel to each of the temples listed in the Gaia manuscripts. The planet's power will restore the Chaos Emeralds, and in turn, the Chaos Emeralds will restore the planet and help it heal naturally. Bom, galera, então agora basicamente o professor Pickle, né, ele vai falar pra gente que procurar pelos templos, né, que são revelados nos manuscritos de Gaia, que é pela essa questão, né, e basicamente ele fala que tem um templo em Mazuri e que a gente deve checar agora, né. O Eggman, ele tá em busca dessas pistas, só que o pessoal do Sonic, eles têm uma vantagem, porque o Dark Gaia, ele tá, né, tipo... ele tá instável, né, por conta de tudo que ocorreu. Aí o Chip vai falar que tem um cara estranho causando pânico, né, que é o Eggman. Então vamos pra cutscene. Who are you? Fear not, my good villagers. If you all behave, I won't have to do anything nasty. All you need to do is tell me where the Temple of Gaia is. We're not telling you anything! So, you dare to defy me, do you? What? Sonic! Yo, Eggman! Thanks for that little skydiving adventure the other day. I should have known you'd still be alive, you stubborn little hedgehog! What are you doing out here? I see no reason to tell you. In any case, I'm busy. Farewell! Hey, wait! That's playing dirty! Come back! Just ignore him. Is everyone here all right? Bom, aqui o que acontece? O Eggman, né, ele ameaçou o pessoal de Mazuri e o Sonic salvou eles. É basicamente isso que aconteceu. Daí aqui a gente tem o Glick, que é basicamente o líder da vila, né? E ele fala, né, que ele agradece a gente por ter salvado a vila e ele fala que vai dar um fragmento pra gente como agradecimento, né, por termos bom coração e salvar eles, né. Ele também vai dizer, basicamente, que esses tablets que a gente pega, né, esses tabletes, na verdade, se chamam tabletes do planeta, né, e que eles só acharam para abrir os portões de Gaia. E basicamente a vila tem um templo ali e ele fala pra gente pedir ajuda também de outros guardiões desses tablets, né, desses tablets que estão espalhados pelo mundo. Agora a gente vai pro templo sagrado, né? E, bom, aqui vai ter o chefão diurno, né? Aqui a única fase que tem é o chefão diurno. Na versão HD, inclusive, a gente tem fases aqui. E isso foi uma das coisas que foram retiradas, né, da versão SD. Que eu não sei se ficaria muito grande, né, ocuparia muita coisa. E eles tiraram, ficou só esse chefão aqui. O Chip só falou, né, que a porta estava abrindo como sempre e que a gente deveria ver se a gente poderia abri-la. So quickly. No matter, your road ends here. Behold, my new power! Egg Beetle, go! Bom, aqui a gente tem o chefão diurno, né, que é o Egg Beetle.
Basicamente aqui é meio que uma mistura de escorpião com aranha, né, tipo, chama besouro, mas é uma mistura de escorpião com aranha, vai entender, né? O Eggman nunca foi bom com nomes, né? A não ser o Egg Dragon, que realmente é muito legal, mas aí a gente tem, né, usar o boost pra tentar alcançar eles ali, fazer uma chain de ataques, né? Aí a gente vai para uma seçãozinha 2D, né, que ele vai enviar mísseis pela parte de trás do cenário e a gente vai tentar desviar, né? Eu, como vocês podem ver aí, não fui muito bem, não consegui desviar. Depois ele tenta essa agarrada pelo lado, né, você pula, e aí você tem que pular e acertar ele com o home attack na hora certa. Eu não acertei o timing, mas consegui acertar ele do mesmo jeito, né? Daí aí a gente vai tendo que desviar desses cubos, né, que ele joga na pista aí. E, né, aí no caso eu não consegui acertar ele na hora que era pra acertar. Então, tipo assim, eu acho que o bom aí depois que ele manda, né, se você estiver muito perto e não conseguir enxergar, tenta focar em fazer o home attack, beleza? Que eu acho que funciona melhor. Se você estiver mais centralizado, você consegue dar esse combo de ataques com o boost. Bom, a gente está quase finalizando ele, a gente, se eu não me engano, vai conseguir o rank S aí, né? Mais uma sessãozinha 2D pra gente aí. E vamos aí, né? Pô, mas eu tava ruim de pulo esse dia. Putz grila, não conseguia fazer nada. Aí, ó, tá vendo? Dá o home attack e ele falece. Daí, basicamente, a gente vai pra mais uma cutscene, né? Esse episódio hoje, vocês vão ver uma cutscene doidada, galera. Mas é legal porque a história do jogo é muito maneira. Então, fiquem aí com mais uma cutscene, beleza? Is that the Temple of Gaia? Let's check it out. Whoa, awesome. What is this place? Hey, Sonic, there's something weird here, right in the middle. Hey, what's this hole? Wait! There could be some kind of... Whoa! Hey! Huh? What's that? Wahoo! The emeralds come back to life! This was the Temple of Gaia! That's gotta be why Eggman was so keen on taking the place over! Here we go again! Sonic, good news! The planet! One of the broken pieces of the planet moved back into place! All right! Nice job! Take a look! Sweet!
size jigsaw puzzle? Sounds like a great excuse to see the world. Então, galera, como vocês viram aí, a gente conseguiu colocar o continente de volta ao normal, né? Uma parte do mundo aí de volta ao normal. O Chip fala basicamente pra gente voltar pra Espagônia, né? Porque o Professor Pickle não disse pra onde é que eles tinham que ir depois, basicamente. Então, eles vão de volta pra Espagônia, né? Pra ver pra onde é que eles têm que ir agora, né? Só que a gente chega à noite aí. E... Found you, Sonic! Oh, Sonic! I've been looking for you forever! Hey, let me go. You're crazy if you think you can get away from Amy Rose and... Who are you? Oh my gosh, I am so sorry! I just completely mistook you for someone else? That is so strange. I could have sworn it was him. Anyway, I'm really sorry. See you later! Well, that was weird. How come that girl didn't know you were you, Sonic? I mean, I guess you are kinda, you know, and, these guys. I mean, don't worry. Hey, you only look really scary, Sonic. Inside, you're the same as ever. I guarantee it, okay? Sonic, cheer up. Chocolate. Want some chocolate? Bom, aí na cutscene, né, como vocês puderam ver, a Amy reconheceu, mas não reconheceu o Sonic, né? E ele ficou meio triste. Bom, eu entrei aí no Back Alley, né, mas o assistente, ele tá falando que não conhece a gente, ele tá muito bravo, ele falou, né, que pra gente dar o fora. E daí o professor Pickle, né, ele vai explicar pra gente o que tá acontecendo. Ele fala, né, pergunta se o assistente dele tava diferente. E ele diz, né, que suspeita que tem alguma coisa a ver com a influência de Dark Gaia, que é muito grande à noite, e que toma o coração das pessoas, né, pelas trevas que existem ali dentro. Ele também vai falar que ele precisa de tempo para concluir as pesquisas dele, e ele fala pra gente procurar os templos, né, que tem em Espagônia e em Olosca. Então, ele fala também pra gente não esquecer de visitar ele, né, e tudo mais. Então, basicamente, agora a gente vai pra Espagônia, né? Que foi o lugar que eu decidi ir primeiro. Se eu não me engano é porque a fase à noite em Espagônia, né? Então, já tem um tempinho a mais aí que a gente vai passar, né? Porque, como vocês sabem, a fase não é bem extensa, né? As fases de noite. Então, eu voltei aí pro beco depois, né? E, só que ele fala que tá se sentindo mal, né? Por tudo que aconteceu. Aí, né, o assistente no caso. A gente vai pro aqueduto, a gente conhece o Otto, né, que ele fala que sabe que tem um templo, mas ele não sabe onde que ele tá, basicamente. E, indo pra Main Street, né, não, a gente foi pra Baker Street antes. A gente fala com a Denise, que ela basicamente fala que a gente é uma inspiração por causa da nossa juventude, e dá pra gente um CDzinho, né, com música, que é da soundtrack, que a gente ganha, né, explorando o mapa. Daí voltando aqui pro lobby, né, a gente vai pra Main Street, que eu acabei falando com todo mundo dessa vez. Basicamente o que as crianças vão dizer, né, elas vão falar que tem um templo do outro lado da cidade, que coisas estranhas estão acontecendo por lá, e que o avô, a Lúcia, né, fala que o avô deu um negócio de amuleto pra ela e que a gente provavelmente vai precisar daquilo. E esse amuleto era um fragmento ali de tablet continental, né? Que na verdade não é um fragmento, gente, não tanto foi igual Cebolinha. Um fragmento, mas sim um tablet inteiro. Bom, a gente vai aqui pro templo de Espagônia, né? E a gente vai para as fases à noite agora, as fases à noite. Vocês sabem que as fases à noite normalmente costumam ter atos muito mais longos, né, que as fases de dia. Então é basicamente isso que vai acontecer agora. Perfeito, agora a gente entrou aqui na primeira fase, né? E basicamente a gente vai sair correndo aí pelas ruas de Espagônia, né? No maior estilo lobo, né? Como a gente tá agora, né? De Werehog.
E basicamente é isso aí. Bom, a fase vai decorrendo como as outras fases normais, né? Pancadaria e plataforma, né? Inclusive uma coisa que é até legal falar pra vocês, né? Que tem umas diferenças dessas fases de noite, né? Com o Sonic na versão HD e na versão SD. Que na verdade, né? Essas duas versões, elas trazem algumas diferenças, né? E parece que a SD é muito mais focada em plataforma do que necessariamente em porradaria. E isso pode até ser uma coisa aí, se vocês quiserem jogar alguma das duas primeiro, né? Bom, aí o Chip vai falar que tem uns bad guys, né? Uns caras ruins voando aí, né? Que são os Dark Gaia Minions. E daí basicamente a gente tem que usar esse ataque, né? De X e triângulo para eles descerem, né? E a gente poder atacar eles mais facilmente. E continuando o que eu estava falando, né? Isso pode ser legal para vocês decidirem qual vocês querem jogar primeiro, né? Eu recomendo assim, sendo bem sincero, vocês jogarem a HD depois da SD. Por quê? A SD, ela é muito boa, porém, assim, ela é muito, né, tipo, capada com relação ao conteúdo da HD mesmo. Então, tipo assim, cara, eu lembro de ter jogado a SD antes, né? Eu tive um PS2, como vocês sabem, e foi a primeira versão que eu joguei. E, cara, quando eu fui pra HD, meu amigo, que diferença, cara. Eu tive, tipo assim, um surto coletivo de uma pessoa só, sabe? Tipo, isso nem faz sentido, né? Mas, assim, imagina uma pessoa que tava vendo aquilo e você não acreditava que o gráfico era tão incrível, sabe? Tipo assim, porque eu tinha jogado essa versão e os gráficos dela são legais, sabe? Principalmente os da versão de Wii, que tem um gráfico um pouco mais avançado, entre aspas, assim, né? Mas de PS2 também é muito bom o gráfico, né? Considerando a época. Mas, cara, a evolução gráfica de uma pra outra tipo assim, eu tô jogando a SD aqui, né, com vocês, mas, cara, eu tô todo o tempo assim pensando, cara, eu gostaria tanto de comprar HD pra poder jogar também, sabe? Pra rejogar, porque a HD, tipo, é a versão definitiva, querendo ou não, né? E pra falar na versão HD, eu queria dar uma atualização de status aqui, né? Eu tô jogando agora, né, o Frontiers em frame rate aceitável, né, finalmente, né? Porque antes eu tava jogando, meu amigo, eu tava jogando como se eu tivesse quadro a quadro, né? Tipo, o PowerPoint ali da escola, sabe? E ainda aquele PowerPoint que não configura animação, sabe? Tipo aquele professor mais velho que usa o PowerPoint só pra explicar mesmo. Mas o que eu tenho pra falar, né? Eu coloco agora, né, jogando certinho, tanto o Unleashed HD quanto o SD, quanto o Frontiers como meus jogos favoritos. Eu não tô conseguindo, basicamente, escolher um, porque eu acho assim, o Unleashed HD, né, ele tem uma vantagem sobre o Frontiers, que é o seguinte, os cenários são bem variados, né, são muito bonitos, eles entregam uma viagem, uma aventura mesmo pelo mundo, né, e o Frontiers, ele tem uma pegada muito diferente dos outros jogos da série, né, que é justamente essa pegada mais solitária, né, meio Shadow of Colossus, né, e sim, ela é muito linda também, sabe? Os cenários são muito lindos, só que o Frontiers, ele pecou um pouco na construção dos cenários, porque na quarta e na quinta ilha, né, que são as últimas ilhas do jogo, né, eles reutilizam demais assets da primeira ilha. E então, tipo assim, fica muito visível que eles tiveram que correr um pouquinho com a produção. Só que, tipo assim, isso não é demérito nenhum, sabe? Tipo assim, é um ponto, né, obviamente, que a gente vê, que a gente repara, só que basicamente é uma coisa que a gente tem que falar, né? A gente tem que ser justo com os jogos.
Então, assim, em questão de história, o Frontiers está disparado na frente do Unleashed pra mim. A história do Frontiers é maravilhosa, não tem nem o que falar dela. Mas, né, tipo, como o jogo não é só história, né, a gente tem que considerar também os outros aspectos. A gameplay, né, eu acho mais divertido também. Eu acho que o sistema de combate é maravilhoso. Não tem um A pra falar de sistema de combate, eu acho que combinou super e eles podem desenvolver muito isso em jogos futuros. Ou até talvez dentro do Frontiers mesmo, com atualizações, né? Só que tem essa questão do aspecto de ambiente, né? Que querendo ou não, o Sonic Unleashed ganha de lavada nessa questão. Bom, a gente tá chegando aí no final da fase, né? Vou continuar ali na próxima fase, dessa vez a gente tirou A, infelizmente. Se eu tivesse matado mais alguns inimigos, provavelmente eu tinha conseguido. Mas eu quis dar uma rushadinha. Então aí, se eu não me engano, a gente vai ganhar um level up de ataque, exatamente. E vamos embora. Bom, continuando, né, a questão que eu tava falando. O Unleashed HD, ele ganha de lavada essa questão do cenário, entende? Tipo, os cenários do Unleashed HD, eles são muito bem construídos. O level, desculpa, ali na fase eu achei que tinha uma entrada, tá? Por isso que eu corri ali. Mas assim, eles são muito bem construídos, você se sente visitando vários lugares do mundo mesmo, sabe? Tipo, pra quem jogou Mario Odyssey aí, eu creio que também teve essa mesma sensação, né? Só que o Sonic Unleashed, obviamente, fez muito antes, né, do Mario Odyssey. Mas enfim, isso daqui não é pra causar rinha de mascote, não, é só uma constatação, tá? Mas enfim, tipo, tem muito isso, sabe? Tipo, essa questão de, tipo, da ambientação. E aí eu morri. Eu morri de uma forma totalmente idiota, tá ligado? Eu pulei ali e caí no fosso supremo ali. Mas enfim, querendo ou não, o Unleashed HD em questão de tanto de batalha final quanto de cenário, né? Ele ainda reina supremo entre os jogos de Sonic, não tenho o que falar. Mas, né, pra mim o jogo mais divertido, com certeza, é o Frontiers, pela fórmula nova que ele traz, pelas batalhas de Super Sonic que ele traz. Então, tipo, assim, as batalhas de Super Sonic do Frontiers são supremas, assim. Não tenho o que falar, cara. A trilha sonora que eles escolheram, tudo é tudo de excelente, sabe? É Rank S, assim, é um jogo Rank S, com certeza, não tem nem o que falar. Então é por isso exatamente que eu fico em dúvida com relação ao Frontiers e ao Unleashed, né? Eu acho que não tenho como eu como jogador não tenho como escolher um deles, principalmente. Aí, ó, vocês estão vendo, tem um segredinho aí em cima, né? Eu peguei. Mas eu não tô focando em pegar eles não, tá? Eu tô focando em fazer a história principal do game, eles não são nem de longe necessários para você finalizar. Mas é isso, galera, eu acho que ambos os jogos são de excelência, né? Não consigo escolher um para ser meu favorito no momento, né? Mas eu acho que o sistema de combate, tudo, o Frontiers tem um brilho muito grande, assim como o Unleashed HD tem um brilho gigantesco também nessa questão, principalmente das diferenças culturais, né, que eles se propõem a explorar ali, né, que são muito legais. Então eu acho que vale muito a pena, se você tiver condições, de conferir esses dois jogos, principalmente aí se você tiver a última geração de consoles, né, que deixa o Unleashed HD sem quedas de frame rate. Então, tipo assim, pra vocês verem, né, como são as coisas, né, um jogo aí de 2008 precisou de 2 gerações posteriores para não ter queda de frame rate. E essas quedas de frame rate, elas não acontecem porque o jogo é mal otimizado, nem nada disso, não. É porque realmente os gráficos eram muito, assim, incríveis pra época, sabe? Então, eu acho que são coisas que a gente deve levar em consideração, né?
E a mídia, né, naquela época falando, né, não, porque Sonic Unleashed é muito ruim. Então fica aí um disclaimer para vocês tentarem sempre, né, ver as coisas por si mesmos e tirarem suas próprias conclusões, basicamente. Bom, a gente tá numa sessão de plataforma aí bem louca, né, com o Warhog aí, né, agora voltando pro Unleashed SD. E bom, basicamente é isso que a gente tem que fazer, é fazer essas sessões de plataforma, né, mais complicadinhas. E, na verdade elas não são tão complicadas assim, né. Elas são mais, como é que eu posso dizer, elas são mais uma dificuldadezinha, né, um desafio, na verdade, não é nem uma dificuldade, né, pra se conseguir abrir a portinha aí, né. Nossa, eu errando o botão ali foi triste, hein. Aí, ó, finalizamos mais uma fase. Agora com o Rank S, né? E é isso que eu falo, tentem explorar ao máximo e matar ao máximo os inimigos também, porque vocês conseguem Rank S muito fácil. Bom, acho que agora é a última fase que a gente vai fazer à noite. Peço perdão aí, galera, se eu tô bocejando um pouco, eu não sei muito porquê, deve ser porque eu tô um pouquinho cansado. Mas eu peço perdão aí, viu? Bom, essa fase aí, ela é mais voltada para uma questão meio de desafio justamente de plataforma, né? Como eu falei pra vocês, esse jogo da versão SD, ele é muito mais voltado pra plataforma do que a versão HD, que é mais hack and slash mesmo, né? God of War da vida. Aqui a gente vai ter que pegar, né, os negocinhos pra abrir aquele portal, né? E basicamente a gente vai ter que fazer esses desafios de plataforma, essas lutas, né, no meio da batalha aí. Nada muito diferente do que a gente é acostumado nessas fases do Warhog. Mas eu sinceramente gosto dessa vibe meio plataforma que o jogo traz, sabe? Uma vibe bem legal. E a gente não vê mais tanto, né? Quer dizer, até vê, né? Com jogos mais voltados pra tentativa retrô, né? Tipo, isso me lembra muito... eu não vou lembrar o nome certinho do jogo agora, né? A Hat in Time, eu acho que é o nome do jogo. E é muito legal nessa questão também. Aí eu fiz até um escape aí pra conseguir pegar o negocinho mais rápido, né? Só que acabou que o negócio voltou, né? O bichinho e o Dark Gaia voltou antes de eu poder pegar ele de volta. Mas enfim, no caso, né, tipo, a gente tem aí a gente tá voltando agora, né, e como eu tava falando, a Hat in Time é um jogo bem legal que eu acho que merece ser conferido pra vocês aí. Eu não cheguei a jogar ele muito, né, eu peguei uma época do famoso Capitão Barba Negra, né, pra dar uma testada, só que o computador era meio paia, né, meu computador é meio paia, infelizmente, e ele não tancava rodar o jogo certinho, né? Mas eu acho que ele é um jogo assim, para uma experiência, se você teve um 64, se você gosta de jogos de plataforma, eu acho que é uma ótima pedida, cara, de verdade. Eu acho que a Hat in Time é um jogo assim que não dá pra se arrepender de forma alguma, sabe, de jogar, porque é muito legalzinho e bonitinho, sabe. Aí eu tô encontrando mais uns itens, né. E esse jogo é incrível, né? Tipo, Sonic Unleashed é um jogo assim que pra mim nunca fica velho, sabe? Bom, enfim, comentem também, eu gostaria que vocês comentassem, na verdade, o tempo que vocês acham que os vídeos deveriam ter. Esse daqui eu tô fazendo mais longo, né? E eu tô percebendo assim algumas coisas que eu acho que ficaram melhores, algumas outras coisas que eu acho que ficaram piores, com um tempo mais longo. Mas eu tô pensando talvez uma média de 30 minutos, sabe? Pro jogo ficar mais dinâmico e vocês não ficarem cansados também. Mas eu gostaria de saber de vocês, quantos minutos aí vocês acham que é legal um vídeo, sabe? Eu não vou gravar vídeo de 10 minutos mais, porque o jogo fica muito truncado, principalmente o Unleashed, que ele tem bastante diálogo, né?
E eu tô trazendo essa proposta de explicar para vocês o que eles estão falando, né? Eu acho que é válido, principalmente porque muita gente não faz isso, né? Muita gente não tem o feeling, assim, né? De tipo assim, chegar, olhar as conversas do mundo, né? Pra vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, né, os diálogos, né, pra poder falar pra vocês na hora que eles acontecessem. Mas enfim, galera, falem aí o que vocês acham. Quanto tempo, né, de vídeo, assim, que pra vocês é bom. E assim, a gente tá finalizando essa fase aí também, né. Não esqueçam de coletar o máximo de anéis que vocês puderem, né, pra não perderem os anéis no final, né, e tirarem um ranking menor. E basicamente é isso. A gente está finalizando mais uma aí. Tá vendo? Eu não coletei o tanto necessário de força de Gaia. Eu tinha que ter explorado mais a fase, entendeu? A gente liberou mais uma skill, né? De beatdown, que deve ser provavelmente algum... de agarre, na verdade. De agarre e você apertar pra ele chacoalhar o inimigo de um lado pro outro. Bom, aí o Chip fala que a gente pegou mais um fragmento, né? E que agora a gente tem que ir pra Olosk. E fala pra gente partir, né? E é com isso, né, que eu vou me despedindo de vocês também, né? Que esse vídeo tá bem longão, né? Eu deixei esse bem longo mesmo pra gente poder conversar, né? E falar algumas coisas. E é isso aí, galera. Foi um prazer estar de novo com vocês. Falou, rapaz, e até mais e fui!